preciosa! Que maravilha você aqui comigo para mais um vídeo que a gente vai dar início aqui, ó, largada no livro de 1 Samuel. Quem já acompanha aqui o canal já sabe, tá por dentro, que a gente tá num projeto chamado MNE, Mergulhando nas Escrituras, que é único e exclusivamente pra gente estudar a Bíblia de forma completa com as nossas crianças, sabe? Fugir daquela questão de estudar apenas uma história, outra história de forma aleatória. Não, agora a gente vai estudar a Bíblia completaça de Gênesis, Apocalipse, e hoje nós vamos iniciar aqui 1 Samuel. Eu sempre deixo disponível aqui na descrição do vídeo os links de todos os e-books que a gente já estudou. Não perde tempo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, já curte esse vídeo, compartilha para outras tias do Ministério Infantil, não só para tias do Ministério Infantil. Se você quer aprender a palavra de Deus de uma forma muito facilitada, vem comigo nesse vídeo também, que vai ser muito bacana pra você. Não esquece de pegar o seu e-book aqui na descrição desse vídeo. Sem perca de tempo, vamos começar esse vídeo. A nossa lição número 1. Bora começar a lição de hoje. Ana orou pedindo um filho. Qual o objetivo dessa lição? Mostrar a importância de levarmos a Deus as nossas petições, não a outras pessoas, não. Levarmos a Deus a nossa petição e esperar que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpra na nossa vida, no tempo dele e não no nosso tempo. Ana orou pedindo um filho. A maioria das crianças já conhecem essa história, então faça ali um recurso bem bacana para suas crianças. Se suas crianças forem maiores, depois tem a lista de ideia ali, mas, né, se suas crianças forem maiores, leve um lenço, vai encenando, vai ser bem bacana ali para você inserir essa história, se as suas crianças já ouviram falar ela. Outra coisa que é importante, se a sua criança já ouviu essa história, já conhece essa história, não tinha como eu começar por outra, tinha que ser por essa mesmo, porque o livro é sobre, né, Samuel, 1 Samuel. Então, a história da mãe dele, como que esse menino nasceu. Se as suas crianças já conhecem essa história, traga ali uma questão um pouquinho diferente, conte de forma diferente. Se você mesmo já ministrou essa aula, traga algumas curiosidades, faça algo que desperte realmente na criança o interesse de ela reouvir essa história da sua boca de novo, tá? Então, olha só, na tribo de Efraim havia um homem chamado como? Eucana. Ele era casado com 2 mulheres. Prof, pode isso hoje? Não, não pode mais. Então, ele era casado com 2 mulheres que se chamavam Ana e Penina. Eu levei os recursos pro Kids da minha igreja, deixei lá, mas tinha os recursos aqui da Ana chorando, bem legal. Outro dia eu mostro pra você lá no story do Instagram. Aproveitando, vou deixar aqui meu Instagram se você ainda não segue lá. Vou fazer um videozinho mostrando lá pra você o recurso que eu fiz de Ana com os 2 lados. Então, um lado Ana chorando mesmo e o outro lado virava quando Ana ganhou o filho e ela tava sorridente. Ideia bem bacana. Vou anotar, anota aí e me cobra nos comentários que eu vou fazer um story lá no Instagram mostrando. Mas então, Ana e Penina eram casadas com esse mesmo homem, Eucana, só que tinha uma diferença entre essas 2 mulheres. Penina tinha filhos, Ana não tinha nenhum. Todos os anos eles subiam, então, ao templo, tá? Pra adorar a Deus, pra fazer os seus sacrifícios lá na cidade chamada Siló, aonde ficava o tabernáculo. Aí, quando eu conto essa história aqui pras crianças, eu gosto de situar eles para que eles tenham em mente o tanto que eles caminhavam para chegar até lá, para ter esse momento de sacrifício com Deus, para levar suas súplicas a Deus, sabe? Para chegar pertinho do tabernáculo, para realmente sentir ali a presença de Deus. Então, eu sempre digo, eles saíram daqui da cidade onde eu moro, por exemplo, e foram até Porto Alegre caminhando debaixo de chuva, debaixo de sol, com os seus animaizinhos, com os seus filhos, né? Tinham que levar os animais para fazer o sacrifício. Então, olha quantas horas, quantos dias, quantos meses eles levaram para sair da sua cidade até lá, a cidade de Siló, para fazer o sacrifício. Olha que importante é a intenção deles realmente de uma vez por ano. Era uma vez por ano, porque era longe. Então, olha só a intenção do coração deles de estar perto de Deus, de querer estar perto de Deus. Eles subiam uma vez por ano. Só que todos os anos que eles estavam lá, eles oravam, né, faziam sacrifício e tal. E Ana orava e pedia um filho, porque ela realmente não tinha filho. E Penina a incomodava muito, ficava debochando dela que ela não tinha filho. E isso acontecia ano após ano, sempre Penina irritando Ana. Tanto que Ana já estava tão triste que ela já não comia mais. Então pensa, um ponto positivo é que ela emagreceu, né? Mas voltando pra cá, Ana não comia mais. Ana
deixou de comer porque o sentimento de tristeza era maior, porque ela realmente desejava ter um filho. Naquela época, as mulheres que não tinham um filho era considerada amaldiçoada ou desprezada. Deus não lembrou-se dela para dar um filho para ela, e principalmente um filho homem. Então Ana se sentia, quem sabe, desprezada por Deus. Ana estava muito triste, lamentavelmente Ana estava triste. Inclusive, seu marido falava pra ela: mulher da minha vida, eu amo você, você é incrível, você é maravilhosa, eu sou melhor pra você do que muitos filhos. Olha só, você tem a mim, você nem precisa ter filho. Eu entendo que Eucana queria, ao mesmo tempo, remediar a situação e mostrar pra Ana que mesmo sem ela ter um filho, ele amava essa mulher demais. Só que no coração de Ana não era ele que ela queria ter um filho. O sentimento de ter um filho é diferente do sentimento de ter um marido. Ana tinha um marido maravilhoso? Tinha, mas ela também tinha uma... sei lá o que a mulher do marido dela é dela, mas tinha uma rival ali que tava só cutucando ela, dizendo, mostrando, esfregando na cara dela quantos filhos ela tinha, e ela queria ter um filho. O sentimento de querer ser mãe tava aflorando na pele dela. E em um desses anos, Ana subiu então com a sua família lá para Siló, foram adorar a Deus no tabernáculo e começou a orar, tá? Tava ali sentado numa cadeira perto da porta da tenda sagrada um homem, o sacerdote Eli. Ele tava ali sentando e tal, e ele reparou aquela mulher lá orando, e ele percebeu que ela não falava, não saía, não esboçava nenhum som. Apenas ela tava mexendo a boca, porque pensa que a dor dela devia ser tão grande, que ela não tinha mais nem força, quem sabe, pra orar. Muitas vezes, quando eu passei por dificuldades, passei por situações difíceis, eu não conseguia falar com Deus. Eu me ajoelhava na minha cama, e a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Então eu entendo muito bem essa situação aqui de Ana, quando ela não consegue falar palavras, ela apenas balbuciava a voz, mexia a boca ali, né, não soltava sons. E quando ele vê essa cena, ele fala pra ela: mulher, vai criar vergonha na tua cara, tu tá bêbada aqui no tabernáculo, não pode, vai pra casa, né, sai daqui, vai criar vergonha nessa cara aí, bêbada. Mais ou menos assim. Aí Ana falou assim: Senhor, meu sacerdote, né? Sacerdote Eli, eu não estou bêbada não, eu apenas estou contando pra Deus a minha angústia. Eu tô triste desse jeito porque eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo muito, eu tô me sentindo infeliz porque não posso ser mãe, tá? Não posso ser mãe. É só essa a minha questão. Eu não estou bêbada não, meu senhor. O sacerdote Eli ouviu essa história. Acho que ele ficou envergonhado por ter acusado ela de estar bêbada. Ele pega e abençoa ela. Manda ela ir para casa em paz, porque o Deus de Israel atenderia as orações dela. Ana, claro, né? Agradeceu, foi para casa e prometeu. Olha só a intenção do coração dela. Ela prometeu para Deus que se Deus lhe desse realmente esse filho, que o sacerdote Eli abençoou ela dedicaria a vida desse menino a Deus e nunca cortaria o seu cabelo. Eu até deixei um parênteses ali grande pra você, que esse era um sinal de dedicação a Deus, tá? Um nazireu, tinha várias coisinhas que não faziam em dedicação a Deus. Aqui, ela fez essa promessa, né, de que ela dedicaria a vida de Samuel, no caso o menino, né, a vida de Samuel a Deus, nunca cortaria o seu cabelo. Essa era uma forma de um sinal, né, de dedicação da vida do menino a Deus. Na manhã seguinte, então, Eucana e sua família adoraram a Deus, voltaram para sua casa e após um tempo a oração de Ana foi atendida por Deus. Ela engravidou. No tempo certo nasceu o tal menino ali abençoado que ela pediu a Deus. E ela colocou o nome do menino de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Olha que lindo. Ela pediu e Deus atendeu. Foi no tempo de Ana? Não, foi no tempo de Deus. Deus respondeu a oração de Ana e ela louvou e agradeceu a Deus por isso. Ana cuidou do menino Samuel, então até ele ser desmamado. E depois desse tempo ela cumpriu a sua promessa, tá? Ela montou uma oferta ali para Deus, montou o seu sacrifício realmente a Deus de gratidão, subiu até o templo lá em Siló e foi cumprir a sua promessa. Os pais de Samuel ofereceram a sua oferta e entregaram o menino para o sacerdote Eli. Será que se fosse nós hoje fazendo essa promessa, nós teríamos essa coragem de ir lá e entregar o nosso filho, o nosso único filho, o filho que a gente pediu para Deus, nós sendo mães? As crianças não são mães, não vão entender esse sentimento. Mas nós, como mães, será que nós realmente conseguiríamos fazer essa promessa? É fácil, mas cumprir essa promessa, será que é fácil? Eu acho que não é fácil não, hein?
Mas os pais cumpriram. Ana lembrou que havia pedido aquele filho para Deus, que havia dedicado ele a Deus, então foi lá e realmente, enquanto Samuel vivesse, ele estaria dedicado a pertencer a Deus. Eucana e sua família voltaram para casa após deixar o menino lá com o sacerdote Eli para a dedicação do templo, lá para trabalhar no templo. Eles voltaram para casa e deixaram o menino Samuel ali. Samuel então ficou como ajudante agora do sacerdote Eli. Nesse tempo, Eli era sacerdote e juiz de Israel, tá? Ele era o sacerdote ali do povo, que cuidava das coisas espirituais do povo, mas ele era juiz de Israel também. Ele julgava ali as causas do povo, tá? Agora eu quero que você entenda alguns pontos importantes dessa história que é muito interessante que você saiba. Primeiro, olha só, Samuel não era sacerdote da linhagem de Arão. Só que depois que ele morreu, e aqui a gente tá indo num contexto mais amplo dessa história, que fecharia aqui, né? A Ana entregou o menino lá e foi para casa, fim da história. Só que aqui é muito importante que você traga esse ponto e aí você vai perceber qual é a melhor forma de você introduzir essas informações, se realmente essas crianças têm essa idade para entender isso. Mas Samuel não era da linhagem de Arão, tá? Ele não era sacerdote da linhagem de Arão. Então, ele não poderia, ou ele não teria o direito de assumir esse papel de sacerdote. Só que quando Eli morre, a gente vai falar sobre isso mais adiante também, que os filhos de Eli morrem lá quando roubam a arca, que Eli morre também, o povo fica sem sacerdote. Quem assume esse papel de sacerdote? Samuel. Samuel não tinha essa linhagem, ele não era descendente de um sacerdote para ser um sacerdote também, mas foi ele quem assumiu esse papel de sacerdote do povo, tá? Outro ponto interessante, Samuel cresceu para se tornar um dos maiores profetas de Israel e ele foi também o juiz que liderou o povo de Israel. Olha só, esse pequeno menino que foi dedicado a Deus por uma mulher que orou há tanto tempo por ele, se tornou um grande homem, tanto sacerdote quanto juiz do povo, quanto profeta do povo. Olha tudo que esse homem foi. E também, outro ponto que eu coloquei para você, foi ele que ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Foi ele que ungiu os reis quando o povo ali faz um confronto ali na frente de Samuel e pede para Samuel um rei. Então, essa história de Ana e de Samuel, ela é uma belíssima demonstração de fé, de persistência na oração, principalmente, tá? E do cumprimento das promessas de Deus, que Deus sempre cumpre promessas na nossa vida, mas nunca é no nosso tempo, sempre é no tempo dele, tá? Essa é uma história inspiradora para muitas crianças, porque Samuel foi chamado ainda na infância, e se Deus fez por Samuel, pode fazer pelas nossas crianças também hoje. E muito além de falar isso para as crianças, eu falo isso para você, professor do Ministério Infantil, que você pode ser aquele que tá dando a introdução ali do relacionamento de Deus e a criança. Então, Deus pode falar com a sua criança hoje, depois da sua aula, depois da sua ministração. Incentive essa criança a buscar ter um relacionamento com Deus todos os dias. Versículo para memorizar? Eu deixei ali 1 João 5,14 que diz: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, nós temos a certeza que ele nos ouve. Para a lista de ideia aqui, ó, confeccione um desenho de uma lâmpada mágica, ou imprima, ou faça de EVA. Faça um recurso bem bacana com uma lâmpada mágica, tá? Aqueles desenhos, lembra quando eu era criança, eu assistia, era o único canal que pegava na minha televisão? Aqueles desenhos do Aladim, saindo da lâmpada mágica, que ele voava no tapetinho voador lá. Faça essa lâmpada mágica, desenhe essa lâmpada aí. Faça uma lâmpada que, pra simular ali a lâmpada que realiza desejos, né? Algo assim. Procure um videozinho no YouTube se você é mais nova que eu e você não assistiu esse desenho. Faz ali. Mas o intuito é você mostrar pra criança uma lâmpada mágica, um gênio da lâmpada mágica que vem pra realizar seus desejos. E você vai fazer uma comparação com a Bíblia Sagrada e com o Deus que está aqui dentro, que as histórias nos falam desse Deus, nos ensinam desse Deus, que Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Deus não está ali para atender os nossos pedidos de forma mágica, de nos atender na hora que nós quisermos, que nós pedimos. Nós não somos atendidos na mesma hora e não temos direito a apenas 3 desejos por dia. Não, Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Deus é santo, Deus é nosso Pai, Deus é justo, Deus é forte, Deus é tremendo, e muito pelo contrário do que muitos pais acham aí, Deus ama ser obedecido, reverenciado, inclusive pelas crianças, tá? Então as crianças também devem conhecer a Deus e respeitá-lo.
Então, sempre que nós tivermos, eu deixei pra você descrito, tá, essa lista da ideia, mas sempre que você mostra pra criança que sempre que ela tiver uma carência, uma necessidade, um pedido, ela deve sim levar a Deus, ela deve ir orar, deve ir contar pra Deus, mas já sabendo que, diferente do gênio da lâmpada mágica, ela não vai ser, ou vai, né, mas enfim, ela não vai ser atendida assim de imediato, porque Deus é muito mais do que um gênio da lâmpada mágica, tá? Pra tarefa, então, a ênfase dessa tarefa é oração. Você vai ensinar a criança como orar. Se a gente acabou de falar que Deus não é o gênio da lâmpada mágica e não vai estar ali para realizar os pedidos mágicos das crianças, a gente precisa ensinar como a criança se chegar a Deus, como ela deve orar, como falar com Deus, o que contar para Deus, como contar, que horário buscar Deus. Então, você vai fazer, se possível, um diário de oração para suas crianças. Se você tiver condição, compre um caderninho daqueles simplesinhos, sabe? Eu não tenho aqui, ia mostrar pra você. Aqueles que não tem nem... Que é assim, sabe? Que não tem o aspiral aqui, acho que é mais baratinho aquele lá. Monta um diário de oração para cada um, faz uma capa bonita ali, faz algo bem bacana para que a criança realmente sinta-se incentivada a escrever, as crianças maiores, né? A escrever nesse diário de oração todos os dias. Então, escrever um pedido de oração, e aí em uma folha escreve o pedido de oração, vou pegar uma agenda aqui, por exemplo, tá? Ó, em uma folha aqui, escreve o pedido de oração, e aí deixa um espacinho embaixo, por exemplo, para escrever depois a resposta. Todo dia escreve o pedido de oração ou um agradecimento, todo dia escreve e deixa um pedacinho da folha embaixo, pra quando essa criança for atendida, quando ela tiver sua oração atendida, ela venha entender que Deus falou com ela, que Deus respondeu ela, e ela volta ali, ela volta naquela página ali e escreve a resposta que Deus deu pra ela. E enquanto ela não obtiver a resposta, ela continua orando. Ensine a criança a continuar orando. Ana não desistiu de orar, Ana não parou de orar, Ana não cansou de orar, Ana foi persistente. E claro, a gente vai falar ainda mais pra frente, mas Ana, depois disso, quando ela entregou Samuel, pra você ver o valor da oração persistente, Deus ouviu tanto a oração, o sonho dessa mulher, que depois deu mais filhos pra ela. Ela entregou a promessa dela a Deus, ela cumpriu o voto que ela fez, olha outra coisa importante, e Deus retribuiu essa obediência dela, essa sinceridade do coração dela com mais filhos. Então, incentive a sua criança aqui, enquanto ela não obtiver a resposta da oração dela, ela continue orando, vai escrevendo ali no seu diário, tire um tempo em casa com Deus, e aí você vai estimulando a criança a trazer esse diário para a igreja, por exemplo, tira um final de semana ali, ministra sobre oração e no final faz uma oração com todos os diários. A criança que não sabe escrever e quer fazer o diário também pode fazer um desenho ou pede para a mãe ajudar, sabe? Introduza essa criança em uma vida de oração, que sinceramente... Amorcillo de corazón, nossa, tenho tempo que ligar aqui no meio meu amorcillo gravando. Oi, gente! Ah, tá com saudade minha, cheguei! Fazia tempo que ele não atrapalhava os meus vídeos, né, amorzinho? Me atrapalhei hoje. Voltando aqui, finalizando, que eu me perdi. Depois da criança estar ali um tempo com o seu diário, que a criança traga pra igreja, você incentiva ela, senta, tira um tempinho, se você puder, claro, senta com cada criança, ouve cada criança. Se você vê ali uma oração que necessita um pouquinho de mais ajuda, mais amparo, senta com a criança, conversa, dialoga com ela, sabe? Se for necessário, chama os pais, conversa com os pais. Vai ser muito legal esse desenvolvimento, sabe? De a criança entender que orar é muito além de fazer algo ou com o gênio da lâmpada mágica, ou tem crianças que não conseguem sentir Deus e Deus está muito longe, sabe? Essa visão que a criança tem de Deus diz muito a respeito a como em casa, na sua casa, no seu lar, os pais trazem esse Deus para essa criança. Então, por exemplo, olha só, vou puxar um gancho aqui. Nesse livro, eu conto para você que quando eu era criança, eu não queria Deus, porque na minha casa, minha mãe me ensinava sempre a orar. Ó, olha só um spoiler aqui do livro pra você. A menina do livro, no caso, né, a Paty, a menina do livro, ela é filha de um drogado, o meu pai era presidiário e tal, vendia as minhas coisas pra usar droga, chegava de noite, tarde da noite, então ele virava à noite, só quem viveu isso sabe, tá, como é. Então ele virava à noite ali, incomodando, não deixava a gente dormir, no outro dia minha mãe tinha que trabalhar cedo, e era sempre essa vida infernal, né, de criança mesmo. E aí, eu lembro que minha mãe sempre falava assim pra nós:
Vamos orar e vamos pedir pra Deus que quando Deus quiser que isso acabe, isso vai acabar. Só que isso não acabava, isso não acabava, isso não acabava. Se passaram, o quê? 20 anos da minha vida e sempre foi isso. E aí, aqui no livro eu conto pra você, na visão de criança, que como criança eu falava, eu não quero esse Deus. Que Deus é esse que deixa o meu pai fazer isso comigo? Que Deus é esse que deixa o meu pai... Então eu não quero Deus, sabe? Então é muito importante, você tem a função ali, ó, de realmente apresentar um Deus tão vívido para essa criança que pode ser que ela nunca mais ouça em outro lugar falar de Deus da forma como você fala de Deus para ela. Então desperte esse interesse nela realmente querer conhecer a Deus de verdade, nela se aprofundar realmente na oração, na palavra de Deus, na leitura, no relacionamento com Deus. Pode ser que você seja a única pessoa que vai levar a sua criança até uma intimidade completa com Deus. Então não esquece que você é muito importante para a vida ministerial e espiritual da sua criança que está ali. Se você se interessou e quer saber mais sobre o livro, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, e aí você pode me chamar ali, a gente conversa sobre o livro, eu envio para você, ó, com frete grátis. Segredinho nosso, não espalha, tá? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Yeah.